Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a questão doutrinária, o debate doutrinário e a decisão da Assembleia de Jerusalém. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 15, versículo 28, que diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. A verdade prática diz que, em sua essência, a igreja é tanto um organismo, ou seja, ela é viva, quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente ou para funcionar por completo. A palavra-chave é assembleia. Vou dizer o que é assembleia? Assembleia é uma reunião de pessoas com interesse comum, com a finalidade de discutir, de resolver temas determinados ou determinados temas. Primeiro tópico, a questão doutrinária. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e a serem ensinadas. Primeiro subtópico, o relatório missionário. Então, a questão doutrinária discutida no Concílio de Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, teve seu início na igreja de Antioquia. Lembra da igreja de Antioquia? Falamos, né? Semana passada, semana retrasada. Paulo e Barnabé apresentaram à igreja um relatório sobre a primeira viagem missionária que os dois fizeram, que eles realizaram. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Por eles quem? Por Barnabé e por Paulo, através da vida deles. E como abrira aos gentios a porta da fé. E como Deus ele abriu a porta da fé para os gentios também poderem ser salvos. Então o relatório ele deixa implícito que a salvação dos gentios ela ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem nenhuma exigência da lei, sem que nenhuma exigência da lei fossem impostas a eles. Então milagres aconteciam entre os gentios. Isso era um sinal da aprovação de Deus, demonstrando que nenhuma exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação ela é um dom de Deus, concedido inteiramente pela sua graça, ou pela graça de Deus no caso. O legalismo judaizante é o nosso segundo subtópico. Então Lucas ele mostra um grupo de judaizantes, eles se sentiram incomodados com o relatório dos missionários. Os missionários Barnabé e Paulo trazem notícias boas para eles como relatório de salvação das outras pessoas, dos gentios, no caso. E o que eles fazem? Eles se sentiram incomodados. Ah, mas Deus também está salvando os gentios? A salvação não é só para os judeus? Então olha só, Atos capítulo 15, versículo 1. Então alguns, não fala quem, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então Barnabé e Paulo estavam pregando a salvação pela graça, simplesmente através da fé. Então Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui, essas pessoas, esses judeus que desceram da Judéia para a Antioquia, eles estavam ensinando, olha o que eles estavam ensinando, que precisavam se circuncidar conforme o uso de Moisés, também seguir as leis. Mais para frente a gente vai ver aqui outro versículo, para que eles pudessem ser salvos. Ou seja, além da fé em Jesus, precisava de circuncisão. Além da fé em Jesus, precisava obedecer às leis de Moisés também. Olha só, então não era só pela graça, eles estavam acrescentando coisas. E isso aqui sim é uma heresia, porque a salvação é somente pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Então, esses alguns aqui do versículo 15, do versículo 1 do capítulo 15, é um grupo composto por fariseus convertidos que se opuseram ao congresso dos gentios na igreja sem que esses cumprissem as exigências da lei. Então eles batiam de frente, eles não queriam, para eles tinha que cumprir a lei. Então houve um confronto entre esse grupo judaizante, ou esses alguns aqui, e também os missionários Barnabé e Paulo. Atos capítulo 15, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, ou seja, uma grande discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém
aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, eles tiveram um debate, eles tiveram um confronto. Paulo e Barnabé trouxeram notícias boas. Jesus está salvando os gentios. Alguns fariseus, algumas pessoas que eram adeptas da lei, que eram judaizantes, não gostaram dessa conversa. Por quê? Porque só Jesus não é suficiente, é necessário mais alguma coisa. Se só Jesus não for suficiente, então alguma coisa está errada, porque Jesus é suficiente, Jesus é a única coisa necessária, é o único ser necessário para que nós possamos alcançar a salvação. Então eles se sentiram incomodados, que aconteceu uma discussão com os missionários Barnabé e Paulo contra os judaizantes. Aí eles decidiram levar até os apóstolos que ficaram em Jerusalém, porque vocês se lembram que houve dispersão da igreja, porém os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Todas as pessoas saíram, a maioria das pessoas saíram e foram evangelizando onde elas entravam, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então houve um concílio, levaram até eles para que eles pudessem decidir essa questão. Essa questão ela tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja de Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Então, tinha que ser correndo, tinha que ser rápido para poder não acontecer essa divisão. Primeira divisão da história seria, né? O resumo desse tópico diz que a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. O segundo tópico fala sobre o debate doutrinário. O primeiro subtópico, uma questão crucial. O que é crucial? Crucial é importante, é uma questão fundamental. Então a base gentílica ela chegou a Jerusalém para que pudesse ser tratada. Perdão, a questão gentílica, a questão dos gentios, ela chegou até Jerusalém para que ela pudesse ser tratada. Contudo, porém, todavia, os judaizantes que ali se encontravam, eles deixaram claro que a igreja deveria se circuncidar e os gentios convertidos, precisariam, era necessário que eles se circuncidassem e ordenar também a eles que eles guardassem as leis de Moisés. Lá em Atos capítulo 15, versículo 5, está isso aqui que eu estou falando para vocês. Então, vamos ler aqui, né? Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem as leis de Moisés. Então, circuncisão e mais a lei de Moisés. Então é o pacto lá de Abraão, a circuncisão, e mais guardar a lei de Moisés também, para que eles pudessem ser salvos. Já pensou se hoje fosse necessário isso também? Mas não é. Jesus é suficiente. Então, no entendimento desse grupo de fariseus, se não observassem a lei, ninguém poderia ser salvo. Pedro, ele é o primeiro a ver a gravidade da questão e então ele traz à memória a experiência pentecostal gentílica que ele teve como prova de aceitação deles por Deus, lá em Atos capítulo 15, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, dando o Espírito Santo para os gentios, assim como a nós também. Ou seja, da mesma forma que ele deu o Espírito Santo para nós, ele deu também para os gentios, da mesma forma, sem acepção nenhuma de pessoas. Aí entra o segundo subtópico, que fala sobre a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Então, o derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, nós tivemos essa lição também, havia sido uma grande experiência. Então, Atos 10, do 44 ao 46, um resuminho do que aconteceu ali. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles estavam, lembrando que eles estavam lá na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, tá claro? Aí Pedro veio e começou a falar acerca da salvação, acerca do evangelho, acerca de Jesus. Aí o Espírito Santo caiu sobre todos os gentios que estavam na casa de Cornélio. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, eles pensavam que era só para eles, mas não era. Deus estava querendo salvar o mundo inteiro. Deus ainda quer salvar o mundo inteiro. 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Ou seja, da mesma forma que aconteceu com eles lá no Pentecostes, com os judeus lá no Pentecostes, estava acontecendo aqui agora com os gentios também. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui Atos 2 e 4 é a experiência dos judeus. Aqui em Atos capítulo 10 é a experiência dos gentios, a mesma experiência. Então Pedro, ele espera que o seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito antes, quando ele precisou explicar para os outros judeus
judeus também. Então o argumento de Pedro já havia sido usado por Paulo na ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável, que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É claro que é pela pregação da fé e não pelas obras da lei. O terceiro subtópico fala sobre a fundamentação profética da fé gentílica. Então, qual que era a base da fé gentílica? Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica. Já Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele recorre às profecias para poder embasar, fundamentar a sua defesa. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita pelos profetas, lá em Atos capítulo 15, versículo 15, as palavras de Tiago. E com isso concordaram com as palavras dos profetas. Ou seja, os profetas haviam profetizado e agora eles estavam recebendo isso. Essa profecia estava se cumprindo na vida dos gentios. Então a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação. Pelo contrário, Deus ele já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Ou seja, não precisava ser circuncidado, não precisava seguir a lei de Moisés, não precisava guardar isso, guardar dia, não precisava nada disso. Somente a fé em Jesus é suficiente para poder ser salvo. O resumo desse tópico diz que os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Só uma pausa aqui antes da gente entrar no tópico 3. Todas as lições, todos os trimestres que nós gravamos estão separados em playlists. Então, se você pega o trimestre anterior, você clica na playlist anterior, você vai ter todas as aulas, 13 aulas do trimestre anterior. Se você clicar na playlist desse trimestre, a Igreja de Jerusalém, é o tema que vai estar lá, vai ter todas as lições que já foram liberadas dentro do canal. Eu quero ver, então cada vez que eu cito alguma coisa aqui, você pode procurar dentro da playlist, fica muito mais fácil, está bem organizadinho para você conseguir localizar. Então, lição 1, 2, 3, 4, vai estar tudo dentro de cada playlist, tá? Fica muito fácil, só você entrar diretamente no canal, fica muito fácil de você encontrar cada lição. Quando nós citarmos aqui, a gente falou sobre Cornélio, então se você quiser procurar lá sobre Cornélio, vai estar em outra lição, vai estar falando sobre isso daí, Atos capítulo 10, vai estar falando sobre isso, você vai encontrar com facilidade também, se você quiser rever esta aula, se você quiser ver, se você ainda não viu. O terceiro tópico fala sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. Então, o Espírito, primeiro subtópico, o Espírito na Assembleia. Então, o tema da lição é a Assembleia de Jerusalém. Então, houve uma assembleia, houve uma reunião de pessoas para poder decidir tema importante. Era um tema que era importante, que foi levado, e eles precisaram se reunir para poder definir ou decidir essa questão. Então, veio questão doutrinária. O que é objeto? Doutrinas é todo objeto de ensino. Então, o primeiro tópico fala sobre a questão doutrinária. O que é ensinado? O que a palavra de Deus nos diz? É o que nós aprendemos, né? Aí, o segundo tópico, ele falou sobre o debate doutrinário. Então houve um debate, houve uma discussão, mas era para chegar num consenso. Aí agora o terceiro tópico fala sobre a decisão, o veredito. Qual foi o consenso? O que chegou? Qual foi a conclusão do assunto? Então a decisão da Assembleia de Jerusalém. Aí o primeiro subtópico fala sobre o Espírito na Assembleia. Olha a necessidade do Espírito Santo se fazer presente nas nossas reuniões. Então é digno de nota, o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Olha o que diz nosso texto lá. Pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós. Pareceu bem a ele. Se pareceu bem a ele, então a nós também nos pareceu bem. Se não pareceu bem a ele, a nós também não vai parecer bem. Não é isso? Então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos capítulo 15, versículo 28, que é também o nosso texto áureo. Então o Espírito Santo ele não era apenas visto como uma doutrina na igreja. Não, é uma pessoa com participação ativa na doutrina da igreja, no ensinamento da igreja, no direcionamento da igreja. O Espírito Santo é uma pessoa, é essa pessoa que faz isso e que está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não foi isso que Jesus disse? Eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesse texto ele faz um paralelo com Atos capítulo 5, versículo 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. Sem o Espírito Santo não tem igreja, sem o Espírito Santo não dá para sobreviver. Nós precisamos dele para nos manter vivos de maneira espiritual falando, tá bom? Ficou claro? Atos capítulo 5, versículo 32, vou ler aqui para vocês. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e o Espírito Santo que Deus deu, olha só, é uma dádiva que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aceitou a Cristo, recebeu o Espírito Santo, automaticamente ele vem fazer parte da sua vida. Deu lugar para ele trabalhar, ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo, e a sua vida espiritual vai aumentando cada vez mais, a sua e a minha também, a nossa vai desenvolvendo. Segundo subtópico, fala sobre a orientação do Espírito na Assembleia. Então o Espírito tem participação ativa nas assembleias, nas reuniões, nos cultos, nos louvores, nas adorações, nas orações. Ele tem participação ativa. Sabe quando você vai orar e não tem palavras, mas você derrama uma lágrima, você fecha os seus olhos, você começa a imaginar alguma coisa, o Espírito Santo ele traduz tudo isso e leva até Deus as suas orações, as minhas orações, as nossas orações. Ele traduz tudo isso, ele interpreta tudo isso, e também ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos inexplicáveis. Então Atos capítulo 15, versículo 28, que é o nosso texto áureo, não nos diz como era feita a orientação do Espírito. Lá não fala, não deixa claro como que ele fez, mas fica claro que ele fez. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, Atos capítulo 15, versículo 32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons. Olha só, vamos conferir lá com Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e também Saulo. Então na igreja havia profetas e havia doutores, havia mestres também. Aqui está falando o nome de 5 pessoas que eram conhecidos por todos como profetas e como doutores. Então, através da profecia, o Espírito Santo se manifestava na igreja. Então aqui vai dizer também, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, então ele é uma pessoa, ele não é a força ativa de Deus. Ele fala, ele é uma pessoa. Servindo ele, jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo chama, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo envia, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo conduz. Versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito, quem enviou foram os homens, foi a igreja de Antioquia, quem enviou foi a igreja de Antioquia, através da direção do Espírito Santo, e estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então isso explica por que as coisas funcionam na primeira igreja. Então esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. O terceiro subtópico fala sobre o parecer final da Assembleia. Então, aqui vai encerrar. O que eles decidiram? O que eles bateram o martelo aqui? Então, depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster. Então, peraí, não vamos seguir a lei de Moisés, não vamos nos circuncidar, mas se abster. O que é se abster? É parar de fazer, é se conter, é se deter, é sustar, é não fazer mais isso. Não, se abster do que, Valdecir? Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, ofereceu alguma coisa para os ídolos, ofereceu alguma coisa para os demônios, você se abstém, você não participa dessa mesa, você não come essa comida. Então, quando é oferecido e você sabe que é oferecido, você não participa dessa comida. Se abstenha, não participe. As coisas sacrificadas aos ídolos, não participe do sangue, não coma sangue, não participe, não coma, se abstenha de carne sufocada. Vou dizer o que é carne sufocada? É o animal que morreu por enforcamento, por asfixia, sem fôlego, sem ar. Não participe dessa, não coma assim. Sabe galinha, quando vai matar galinha? Pelo menos eu me lembro da minha avó fazendo isso, destroncava o pescoço, ela morria por asfixia. Não pode comer, não pode participar. Temos que nos abster disso daí. E
também da fornicação. Onde que está escrito isso, Valdecir? A primeira vez está escrito em Atos capítulo 15, versículo 29, e depois vai se repetir também novamente quando eles forem passar para a igreja isso daí, porque isso aqui é uma resposta de Jerusalém, uma resposta dos apóstolos, para que fosse levada até a igreja como determinação, como doutrina. Agora sim vai ser uma doutrina, objeto de ensino da igreja. Isso aqui faz parte do nosso cotidiano. Isso aqui está em Atos dos Apóstolos, está no Novo Testamento. Então isso aqui é para nós, é para a igreja. Vou repetir, tá? Deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e também da fornicação. Outra tradução vai estar aí, prostituição. Então a igreja ela procurou resolver a questão mantendo-se fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas também evitando os extremos. Do que extremo, vou dizer? De rejeitar os irmãos judeus que compartilhavam da mesma fé. Então tinha que ter um consenso, tinha que ter o cuidado não é a questão de agradar a todos, irmão. Não é isso. Deus não veio aqui para agradar a todos, não. Nós temos que agradar a Deus e não o contrário, tá claro? Mas é para que eles pudessem chegar num consenso e acabar com os extremos. Não, você não precisa fazer mais nada, só aceitou Jesus, já está tudo certo. Não, tem que fazer essas coisinhas aqui também, tá? Agora, não precisa seguir a lei de Moisés, não precisa chegar nesse extremo, porque a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Então, para evitar os dois extremos. Então, ambos se deram bem, gentios e judeus, e agora formam a igreja. Então, o legalismo ele deveria ser rejeitado. Os crentes judeus, com toda certeza, não. O legalismo sim, os judeus não. Então assim os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Veja o versículo completo aqui de Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas, que coisa? Essas quatro que ele acabou de falar aqui, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. E o resumo desse tópico diz que, guiado pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. A conclusão da nossa lição diz que a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem no seu meio. Sempre, irmãos. Desde quando surgiu a igreja, vocês estão vendo aqui, desde quando surgiu a igreja até a atualidade. Sempre vai ter conflito, sempre vai ter problema, sempre vai acontecer alguma coisa para que nós tenhamos que resolver. Uma situação para poder resolver. Atos capítulo 6, ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas. O que é helenista? É hebreu de fala grega, cultura grega. Então resolveu em Atos 6, onde instituíram os diáconos. Também tem uma lição que fala sobre isso no canal, tá? Agora, aqui o problema é de natureza doutrinária. Então, natureza social lá em Atos 6, agora aqui um problema de natureza doutrinária, né? Uma questão de ensino. Então, uma questão difícil que requeria muita habilidade por parte da liderança para poder ser resolvida. Então, graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade foi preservada e Deus foi glorificado. Amém, queridos? Antes de impetrar a bênção, quero dizer para vocês que nos acompanhou esse trimestre todo, o próximo trimestre, hoje encerra esse trimestre. No próximo trimestre nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.